tinha sido vocacionado por Deus, que tinha sido criado por Deus, encontraram-se orgulho nos olhares dessa criatura. Mas existem algumas doenças no nosso olhar que talvez nos impeça de fazer uma obra, nos impeça de buscarmos a presença de Deus. E segundo a teoria humana, existe uma doença que se chama miopia. E esta miopia, esta doença, não deixa você ter uma visão curta. Você só vai conseguir enxergar a distância. A Bíblia diz, os cientistas dizem que existe uma doença chamada hipertropia, que talvez você não consiga enxergar muito perto nem muito longe. Existe uma doença chamada astigmatismo. Isso desfoca a sua visibilidade humana. E dentre todas essas doenças, havia uma criatura que tinha dentro do seu olhar um orgulho, uma soberba. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 14, versículo 14, diz que quando Deus ele fez uma criatura chamada estrela d'alva, foi encontrado dentro do seu coração, dentro do seu olhar, uma soberba, porque a Bíblia diz que aquela maldita criatura que antes era abençoada, mas agora ele estava de olho no trono de Deus. E Ezequiel capítulo 28 diz que houve soberba. A Bíblia nos informa, nos relata que dentro do orgulho havia no coração e no olhar daquela criatura que foi escolhida e vocacionada por Deus. Mas o diabo, ele quis e atentou para o trono do Senhor, e ninguém nessa face desta terra pode alcançar o trono, que só dele é glória, só dele é todo louvor, porque ele é o santo, ele é autor e consumador da minha e da sua fé. E esta noite, meu irmão, se você vem glorificar o nome santo do Senhor, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o nosso olhar, existe alguns órgãos físicos que podemos usar independentemente. Ele fala isso no 1 carta de Coríntios, capítulo 12. Ele nos informa que nós devemos, ainda que nós seguíssemos separar os nossos órgãos, mas os órgãos diziam, porventura seria ele separado do nosso corpo? Mas Jesus ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 29, uma nação, uma função auto-independente. Uma comparação de Jesus: se os seus olhos forem maus, Mateus capítulo 6. Jesus ele disse: se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. E foi isso que Deus enxergou no olho do diabo, de Lúcifer. O seu corpo todo se tornou tenebroso. O olhar, a gente encontra orgulho, tristeza, alegria, afeição. Nós encontramos através do olhar coisas que somente Deus pode enxergar. Eu olhando para você aqui de cima, eu posso enxergar alguns com tristeza, outros satisfação plena, outros espiritualmente falando, alegres por estarmos dentro da casa do Senhor. Mas eu quero dizer esta noite, olha, havia uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz e relata a sua história lá no livro de 1 Samuel, que Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. A Bíblia nos fala que Penina tinha muitas filhas que Penina ela colocou na sua terra, porque a Bíblia nos fala que quando uma mulher hebreia, uma mulher judia, ela tinha muitos filhos, era porque a sua descendência seria grande, a sua descendência seria próspera. Mas Ana era uma mulher que não tinha filho. A Bíblia nos relata, nos informa que aquela mulher era estéril, ela não tinha filhos. Mas a Bíblia nos relata ainda que ela se dirige ao sacerdote ali e ela faz uma oração. Seus lábios eram movimentados, mas da sua boca não se ouvia a voz. O sacerdote ali entendeu que aquela mulher estava embriagada, aquela mulher estava bêbada, mas aquela mulher estava cheia do Espírito Santo de Deus, porque ela fazia uma oração, amado irmão, e lá nos céus Deus ouviu a sua oração, e ela se dizia: Senhor, tão somente se eu tivesse um filho, ele seria consagrado a Ti. E eu consigo entender e imaginar que aquela mulher começou a comover o coração de Deus. A teologia não explica isso. Eu não estou preocupado com teologia.
certeza que o seu clamor hoje moverá o coração de Deus. Hoje o seu clamor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. O povo estava tão cegado espiritualmente que eles adoravam vários deuses. A Bíblia diz que lá no Monte Carmelo, quando o profeta chega e começa a invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que os 800 profetas de Baal começaram a se retalhar, cegos espiritualmente, pessoas que eram israelitas de natureza, mas adoravam um Deus que não poderia falar, um Deus que não tinha braço, muito menos olhar. E a Bíblia diz que aqueles profetas começaram a se retalhar, se bater, gritando, invocando o nome de um Deus que não existia. Mas a Bíblia diz que quando o profeta, ele coloca o seu joelho no chão e ele clama a Deus, a Bíblia diz que fogo do céu caiu e o altar ele foi queimado, foi fumegado. A Bíblia diz que o altar estava cheio de água, mas Deus consumiu o seu fogo santo dentro daquele local. Visibilidade total estava aberta diante do profeta. O seu olhar não estava apagado. Ana não estava com a sua visibilidade apagada. Ana, ela acreditava num Deus vivo. A Bíblia diz que aquela mulher começou a orar e Deus ouviu a oração dela. O salmista, a Bíblia nos fala que quando o salmista Davi, ele chega agora para reinar, em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, se eu não estou enganado, a Bíblia diz que agora Davi, ele vai buscar uma das coisas mais preciosas que havia, e ninguém estava preocupado com isso, amada igreja. Os olhos de Davi estavam abertos. A Bíblia diz que agora ele vai buscar a presença, a arca do Deus vivo, ele vai buscar a presença de Deus. Mas a Bíblia diz também que o rei Saul, ele nunca tinha preocupado, nunca teve interesse na sua vida buscar a presença de Deus. Os olhos de Davi estavam abertos espiritualmente, porque ele foi buscar a presença do Deus Altíssimo. O seu olhar não estava fechado espiritualmente, meu irmão. Eu tenho certeza que esta noite, se o seu olhar estiver aberto, Deus vai mudar a sua vida, e hoje você vai sair daqui carregando a presença do Deus Altíssimo. A presença de Deus é uma coisa mais importante da nossa vida. A Bíblia diz agora que quando Saul ele vai para a guerra, e ele entende, quando ele recebe a notícia que os seus parentescos tinham morrido na guerra, ele pega uma faca, uma espada, uma lança, e ele direciona aquela espada na barriga. A Bíblia diz que o Espírito de Deus já tinha saído da vida de Saul. Foi por isso que ele se matou. Ele não tinha mais a presença de Deus caminhando sobre a sua vida. A Bíblia diz que Davi ele teve que tocar harpas para que os demônios saíssem da vida de Saul. Os seus olhos estavam fechados. Vocês não se lembram quando o povo israelita estava a um passo da bênção, estava a um passo da vitória? Números capítulo 17 diz que eles estavam a um passo do Rio Jordão, mas eles enxergaram mal. Eles não tinham mais a presença de Deus e eles voltaram para trás. Eles olharam para trás. E Deus está dizendo aqui esta noite, para que você não olhe para trás, não venha tentar os problemas, não venha murmurar, porque Deus está olhando para mim e para a sua vida esta noite. Deus se faz presente neste lugar. Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor esta noite. A Bíblia diz que quando os guerreiros, os filisteus, estavam com a arca da aliança dentro do templo de Dagon, os filisteus começaram a prostrar diante do culto a Baal, do culto a Dagon. A Bíblia diz que os deuses lá eram muitos, talvez um deus chamado Mitra, um deus chamado Dagon. A Bíblia diz que agora que os filisteus, eles vão buscar lá a arca da aliança que foi jogada, e eles levam Deus dentro do templo de Dagon. A Bíblia fala que agora Dagon estava diante da arca da aliança. Eles fecham a porta do templo e começam a fazer cultos a Dagon. A Bíblia diz que agora eles